Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o Grande Médico e o Rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor, para que você, crendo, você possa receber a bênção da salvação que há em Cristo Jesus, que você possa receber a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da paz, a bênção da vitória para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, para a sua empresa, para o seu comércio, para o seu trabalho. Este é o propósito, é o objetivo da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, de levar para todo o Brasil esta bênção, esta vitória que há em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus declarou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não importa qual seja a situação em que você se encontra, se você crer no nome glorioso do Senhor Jesus, você tomará e receberá a sua bênção. Portanto, dentro de alguns instantes, estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome do Senhor Jesus, a seu favor e a favor de todo o seu lar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versos 41 ao 47, nos é registrado: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Este registro do Dr. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, nos fala sobre as primeiras conversões, em que nos registra o versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta igreja aqui sendo constituída pela pregação dos apóstolos Pedro, João e demais apóstolos, trouxeram a conversão de muitas almas, porque neste capítulo 2, a partir do versículo 14, após a descida do Espírito Santo, em que todos os discípulos, homens e mulheres, que eram cerca de aproximadamente 120, que estavam ali em Jerusalém, em obediência à ordem que Jesus havia dado, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E ali estavam os apóstolos, os discípulos, as mulheres que perseveravam após a crucificação e a ressurreição de Cristo. Eles perseveravam e Jesus deu uma ordem para que ficasse em Jerusalém. No capítulo 1 de Atos, versículo 8, Jesus, depois de ressuscitado e aparecendo aos seus discípulos, seus apóstolos, Jesus deu uma ordem, no capítulo 1, versículo 8, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, eles, em obediência a esta ordem de Jesus, eles ficaram ali em Jerusalém, em oração, perseverando e buscando aquele momento, aguardando aquele momento, para que esse poder do Espírito Santo pudesse vir até eles. No capítulo 1 e no versículo de número 13, nos diz: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago e João, e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, estes que compunham o ministério de Jesus, que diz o versículo 15: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, entre os apóstolos, discípulos e as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus ali estavam. Então, no capítulo 2 de Atos, vem o Espírito Santo que desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre essas mulheres também. Inclusive Maria foi batizada no Espírito Santo, porque ela estava ali perseverando também em oração
em obediência ao que Cristo havia ordenado. E neste primeiro discurso de Pedro, após a descida do Espírito Santo, no capítulo, a partir do versículo 14 do capítulo 2, então resulta nessas primeiras conversões de que, após ouvir a mensagem, uma mensagem dura, que o apóstolo Pedro trouxe condenando os religiosos da época, condenando o sinédrio, condenando o povo que havia crucificado o Senhor da glória. E após esta mensagem de Pedro, nos é então relatado aqui, no versículo que nós já lemos, que houve um temor, houve um quebrantamento nos corações. E estes eram judeus que estavam ali, que receberam essa mensagem de Pedro. E eles indagaram a Pedro e aos demais apóstolos o que eles fariam naquela situação, por aquela mensagem que Pedro trouxe, que Jesus era o Senhor, era o Messias, era o Salvador. Como que eles fariam agora, se eles também haviam participado da condenação de Jesus? Mas a resposta de Pedro foi esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando se fala no batismo em nome de Jesus Cristo, se refere à ordenança que Jesus deixou para os seus apóstolos, seus discípulos, conforme registra o evangelista Mateus no seu evangelho. No último capítulo do evangelho de Mateus, Jesus dá esta instrução para os seus apóstolos, os seus discípulos, no capítulo 28 de Mateus, versículo 19, diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Os séculos não se consumiram? Então, esta ordem de Jesus, ela continua e prevalece. Então, esta mensagem de Pedro, ali em Jerusalém, é a mesma mensagem que nós pregamos e temos que pregar nos dias de hoje. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando se recebe Jesus como Senhor da vida, Salvador da alma, já está recebendo o perdão dos pecados em Jesus, e está recebendo também o Espírito Santo de Deus, para que possa seguir uma caminhada na fé em Jesus. A salvação é uma proposta que nós recebemos ao aceitarmos receber a Jesus como Senhor da nossa vida e Salvador da nossa alma, confessando com a nossa boca. Não é um cristão nominal, não é um cristão porque o pai, a mãe, o avô foram cristãos ou denominados cristãos, que isto reflete que a descendência também será cristã. Cristão é todo aquele que
tem um encontro pessoal com Cristo, reconhece ser um pecador, uma pecadora, e recebe a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, confessando com a sua boca e se convertendo a Cristo para ser então um discípulo de Cristo, uma testemunha de Jesus. É esta mensagem que nos dias de hoje a Igreja do Evangelho Quadrangular Independente está compromissada com todo o Brasil. E nós vemos nos versículos que nós lemos que então estes que se converteram, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, e segundo cada um tinha necessidade. Houve uma necessidade de uma agregação de todos esses cristãos que estavam convertendo a Cristo por causa da perseguição. Houve uma grande perseguição em que aqueles que estavam se convertendo a Cristo estavam sendo perseguidos pelos judeus, pelos religiosos da época. Eles estavam sendo discriminados pelo povo. E era por isso essa necessidade que eles tiveram de vender as posses que tinham para formar uma comunidade cristã. E nessa comunidade todos eram atendidos de uma forma igual. Até o momento que começou a crescer tanto esta comunidade cristã, que alguns helenistas, eles começaram a reclamar que as suas viúvas não estavam sendo atendidas à altura. E então houve a necessidade de se constituir os diáconos para que cuidassem desta parte. Então nós vemos que a igreja já, à medida que ela foi crescendo, houve uma necessidade de uma agregação e também de todos estarem atuando e trabalhando em prol do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, esta necessidade desta venda dessas propriedades, para que eles pudessem também se manter. E aqueles que tinham os seus bens, vendiam em prol da comunidade. Cristianismo é isto, é um entendimento, uma compreensão do amor ao próximo, de servir ao próximo. E a partir do momento que se recebe Cristo, recebe o reino de Deus, recebe o reino do Senhor Jesus, então o crente verdadeiro em Cristo, o salvo em Cristo, ele vai batalhar, não é pelas coisas deste mundo, pelo contrário, ele vai fazer uso das suas posses, daquilo que tem, em prol do reino de Deus, em prol do reino de Cristo. Nos dias de hoje, há muitos exploradores, talvez até baseado nesses momentos em que o cristianismo estava se iniciando, e pelas situações de perseguições e condições adversas que haviam, eles tiveram que proceder nesse sistema. Mas isto se tornou economicamente, pelo que parece,
essa atitude não foi a mais viável. Porque na carta aos Romanos, capítulo 15, no versículo 26, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então nós vemos que não foi economicamente viável esse sistema devido ao grande crescimento da igreja naquele momento. Então, em dado momento, a pobreza passou a dominar no meio cristão, ali em Jerusalém. E foi necessário que o apóstolo Paulo fizesse, então, esta coleta para ajudar os crentes que estavam ali em Jerusalém na pobreza, porque eles estavam unidos na fé em Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 16, o apóstolo Paulo escreve sobre as coletas para os crentes de Jerusalém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, todas as igrejas do mundo gentil estavam participando desta campanha para atender os crentes que estavam em Jerusalém. Porque eles mesmo, se tornando pobres, eles estavam ricos na graça de Deus e na graça de Cristo. Então, quando houve a fome se abateu ali na Judéia, esses crentes em Jesus passaram a ter necessidade e foram socorridos pela igreja gentílica. Então, o povo de Deus, a igreja de Cristo, ela sempre deve estar unida no propósito do reino de Deus, no propósito do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, em parte, pela perseguição aos cristãos em Jerusalém, é que decorreu também esta falta, esta pobreza e esta necessidade. E todos aqueles que têm verdadeiramente Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, estão cientes e conscientes que o seu reino não é neste mundo. O seu reino é no reino do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar ricamente você que se dispõe ao reino de Deus, ao reino de Cristo. Você que está buscando nas verdades do Evangelho. Você que não está aceitando ser enganado, ser enganada por muitos enganadores, por falsos profetas, por aqueles que aparentemente, como disse Jesus, são ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Ore pelo nome do Senhor Jesus, busque no Evangelho, nas verdades do Evangelho, a vitória para a sua vida, e saiba que Deus não está oferecendo e dando nenhum meio, nenhum recurso, nenhuma promessa de riquezas neste mundo, mas a maior riqueza é o reino de Deus, que é oferecido na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. A riqueza não é um mal, mas quando ela é usada em prol da obra de Deus, a prosperidade, a bênção, porque Deus é o Deus do ouro, da prata, Ele é o Deus da riqueza. Ele sim proporciona riqueza para aqueles que não irão colocar o seu coração na riqueza.
mas irão fazer da sua riqueza um meio em prol do reino de Deus. É o que aconteceu com as igrejas gentílicas. Aqueles que tinham, até mesmo que não tinham, eles participaram desta campanha para socorrer os irmãos pobres que estavam na Judéia. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com estas vidas, estas famílias, estes lares, ó Deus, estes empresários, os comerciantes, os trabalhadores, as trabalhadoras, Senhor, que estão crendo nessa Tua palavra, que estão sentindo a necessidade de receber a Ti, ó Senhor Jesus, como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para serem participantes do Teu reino. Toca nesta hora com a Tua bênção. Vem, Senhor Jesus, de encontro a cada coração, vem de encontro a cada necessidade, vem de encontro a cada lar, a cada família, ó Deus, nas suas necessidades. Senhor, visita aqueles que estão enfermos, doentes, ó Deus, talvez num leito de enfermidade, mas que estão crendo na Tua bênção, estão crendo, Senhor, na Tua palavra. Toca nessa hora com a Tua bênção, porque no Teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra o espírito da doença, o espírito da enfermidade, alojado neste corpo, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, que mediante o Teu tocar haja a Tua bênção, haja cura, haja saúde neste corpo. Visita esta casa, visita este lar, esta família, visita, Senhor, este empresário, este comerciante, este trabalhador, esta trabalhadora que carece, que necessita da Tua bênção. No Teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, todo o espírito da diversidade, ó Deus, toda obra maligna, destruidora nas vidas, nos lares, nas famílias, nas empresas, no comércio, ó Deus, no trabalho. Eu estou ordenando que sejam desfeitos, sejam repreendidos pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Toca, Senhor, com a Tua bênção, ó Deus, sobre esta cidade, Poços de Caldas, sobre este estado de Minas Gerais, ó Deus, sobre os estados desta nação, sobre o Distrito Federal, ó Deus, sobre esta nação. Estende as Tuas mãos, ó Deus, que estão clamando, ó Deus, o presidente da República, os seus ministros, ó Deus, seus colaboradores, governadores, prefeitos, ó Deus, as autoridades constituídas, que estão clamando, orando, Senhor, a favor dessa nação, o povo que clama pela nação, as igrejas que estão orando pela nação, porque Tu és o Deus que ouve o clamor da oração. Que este espírito de morte que tem ceifado as vidas, em um nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora este espírito de morte, juntamente com potestades, com anjos da malignidade, que controlam cidades, que controlam estados, que controlam nações, que sejam removidos dos seus lugares, em um nome do Senhor Jesus. E este espírito de morte também seja removido, em um nome do Senhor Jesus, para que haja cura, haja bênção, haja libertação, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém. Seu favor.